Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, dia 19 de novembro de 2020. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. O assunto de hoje é o perigo de viver como vítima. O título da devocional é só aquela palavra, vítima. Você acha que um plano bom para a sua vida como cristão se posicionar perante a realidade como sendo vítima? Será que tem algum perigo a gente vivendo o papel de vítima? Será que Jesus quer que a gente viva andando como alguém que foi maltratado e precisa de todo mundo prestar atenção naquilo que a gente passou? É um pensamento interessante, é uma pergunta importante, eu acho. Eu tenho visto na minha própria vida um grande perigo com essa ideia de viver como vítima. Deixa eu contar para você uma história através desse devocional de como eu me colocar como vítima me mudou meu comportamento e parou o fluir do meu amor. Achei uns riscos na pintura do meu carro. Imediatamente fiquei triste e frustrado. Tentei lembrar por onde tinha passado recentemente com meu carro. Queria achar o culpado. Falei sobre o assunto com várias pessoas, e especialmente com a minha esposa Pamela. Recebi conforto e empatia de todos. Ainda assim, queria achar a pessoa culpada. Não achei, mas cada vez que via as arranhões no carro, ficava mais triste e frustrado. Comecei a pensar muito nas crianças hiperativas no meu prédio como a fonte do problema. Uns dias depois, abri a porta de trás do meu carro, ao lado onde estava danificado para colocar minha mochila no banco de trás. Minha mochila é grande, pesada e tem um monte de zíperes metálicos. Ao colocar rapidamente a mochila no carro, ouvi um som de metal contra metal. Achei o culpado. Era eu. Certa vez, cada vez que colocava a mochila no carro com pressa, eu estava danificando a pintura. Veio imediatamente para minha mente essas palavras de Jesus: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1-2. O perigo de viver como vítima e com autopiedade é de não começar vendo a gente primeiro. Se não sabemos julgar a nós mesmos primeiro, certamente não somos competentes para julgar mais ninguém. A relevância de Jesus é eterna e sempre surpreende. Realmente, esse episódio na minha vida, de eu me comportar durante alguns dias como vítima, alterou totalmente a minha maneira de olhar para pessoas. Eu me lembro que eu comecei a olhar para as crianças do meu prédio, não com amor, mas olhei para elas como sendo, talvez, as pessoas responsáveis por criar esse dano, esse problema que eu tinha que resolver na pintura do meu carro. Eu comecei a olhar para pessoas no estacionamento, quando eu estacionava no shopping center, pensando: puxa, como as pessoas não levam em conta a propriedade do outro. Eu estava muito chateado e esse pensamento ficava na minha cabeça. E eu contava a história para várias pessoas. Eu acho que eu gostava da empatia e eles ouvindo e lamentando um pouco comigo. Imagine a minha vergonha quando eu tinha que voltar para todas aquelas pessoas e me apresentar como sendo o culpado, em vez de ser a pessoa que era vítima. Eu aprendi que realmente,
quando a gente aceita um estado como sendo vítima, isso afeta a qualidade do nosso amor, da maneira que a gente vê as pessoas. Oswald Chambers disse certa vez que o maior e pior pecado que um cristão pode cometer é ficar cheio de autopiedade. Ele disse que autopiedade significa que eu estou negando a própria presença de Deus na minha vida. Eu estou negando que Ele me falou que eu precisava buscar primeiro o reino de Deus e Ele ia cuidar de todos os outros assuntos. Eu sei que pessoas são vítimas ou passam por coisas onde elas são machucadas por pessoas de uma forma injusta. Mas quando eu leio o Sermão do Monte, que para mim é um relato, um retrato da vida cristã funcionando corretamente, das bem-aventuranças até a casa construída sobre a rocha, eu não vejo nenhum conselho no Sermão do Monte de eu vestir a camisa de vítima. Deus ainda fala para mim no Sermão do Monte, Jesus falou que eu até amar os meus inimigos. E assim, eu não sou mais vítima do meu inimigo. Eu sou uma ação em vez de uma reação. Não vejo no comportamento de Jesus nenhum momento quando ele se entregou para esse papel de ser vítima. Na sua tentação em Mateus capítulo 4, Satanás tentou 3 vezes colocar Jesus no papel de vítima e Jesus não aceitou esse papel. Ele confiava no seu Pai. Ele recusou se colocar como vítima. Quando Jesus estava perante Pilatos, e Pilatos disse: olha, eu tenho autoridade sobre você para livrar você ou para crucificar você. E Jesus disse: você não tem autoridade nenhuma, que você não recebeu do céu. E ninguém está tirando a minha vida, disse Jesus. Eu estou entregando a minha vida. Jesus nunca se comportou como vítima, embora olhando a vida dele, a gente vê claramente tanta injustiça. E ele da cruz fala o quê? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que estão fazendo. Se eu achasse um efeito bom, um efeito positivo em você ser vítima, ou eu ser vítima, e viver como vítima, eu ia ser honesto e falar: olha, essa coisa positiva vem de você se ver como vítima. Mas eu não encontro nem na vida de Jesus, nem na vida dos apóstolos, nem na minha vida. Como pai de 4 filhos e avô de 11 netos, eu jamais ia aconselhar alguém que eu amo a vestir a camisa de vítima. Em vez disso, eu diria para quem eu amo, quem elas são em Cristo. Essa lista eu usei durante muitos anos para me tirar dessa postura de vítima. Sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, sal, luz, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, com Cristo, selado em Cristo e livre. Isso não é uma lista de vítima, é lista de filho de Deus. É lista de quem tem Cristo que habita em mim. Se eu sofrer alguma coisa no mundo, eu não quero deixar aquilo me definir. Eu quero deixar Jesus me definir. Não seja vítima, não. Admite, sim, quando alguma coisa negativa acontece que trouxe dor, mas não use aquilo como razão de ficar cheio de autopiedade, culpar as outras pessoas inocentes e você errar, como eu errei olhando as crianças do meu prédio como sendo pessoas talvez culpadas, em vez de amar as crianças no meu prédio.
Pense nessas coisas. Pense profundamente. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em Jesus.